Isaías capítulo 58, versículos 6 e 7. Não é este o jejum que escolhi: soltar as correntes da injustiça, desatar as cordas do jugo, pôr em liberdade os oprimidos e romper todo o jugo? Não é partilhar sua comida com o faminto, dar abrigo ao pobre, desamparado, vestir o nu e não recusar a ajuda do próximo? Palavra do Senhor. Graças a Deus. Amado, amada, escolhido de Deus. Coloca o tema aqui de hoje: o jejum que não agrada a Deus. Eu pensei que todo jejum agradava a Deus. Não, existe o jejum que não agrada a Deus. E a palavra de Deus deixa isso muito claro, mais de uma vez. O povo de Israel jejuava. E por isso essa palavra do profeta Isaías. Mas Deus não se agradava do jejum do povo. Por isso que eu coloquei o jejum que não agrada a Deus. Nem adianta fazer. É só perder tempo. Por que então o jejum deles não agradava a Deus? E aí ajuda a gente a entender se o nosso jejum tem agradado ou não. Primeiro, porque eles jejuavam por religiosidade. Apenas pela tradição. Apenas pelo costume. Mas não existia uma mudança de vida. E eu não posso fazer por tradição, por costume? Posso. Desde que essa tradição e esse costume me levem a uma mudança de vida. Pegou essa palavra, aí dá até para você entender sobre os tradicionais ou não. É porque eu amo a tradição, exatamente. Desde que essa tradição transforme a sua vida. Traga uma mudança de vida, uma conversão. Se não, não serve para nada. Entende? Outra coisa, eles jejuavam, mas eles continuavam oprimindo os pobres, sendo injusto com as pessoas, vivendo no mesmo pecado. Ou seja, Deus quer um jejum que produza frutos verdadeiros. Por isso que eu falei para você no começo, você veio aqui para essa quaresma para a sua vida ser transformada. Daqui a pouco nós vamos dobrar o nosso joelho diante de Jesus na adoração ao Santíssimo Sacramento. E será proclamado e profetizado bênçãos e graças sobre ti e sobre os teus. Mas preste atenção. Isso aqui é muito forte, por quê? Porque se nós não procurarmos um jejum que dá frutos, nós estamos perdendo tempo. Não está gerando nada. Então como é que eu faço um jejum que agrada a Deus? Agora eu te explico. Como é que eu faço um jejum que agrada a Deus? Quem quer agradar a Deus? Diga, eu quero fazer um jejum que agrada a Deus. Coloque nos comentários, diga em voz alta, eu quero fazer um jejum que agrada a Deus. Primeira coisa, como é que eu faço esse jejum? Jejuar com o coração certo. Anote. Jejuar com o coração certo. O que é isso? Como é o coração certo? Você sabe o que é com o coração? É como está o seu coração quando você faz algo. Alguém diz assim, né? Vem cá, irmã Tatiana, fica bem aqui. E aí alguém faz assim, ela disse assim, fica aqui nesse quadradinho aqui, ó. Isso. Aí ela disse assim, por favor, me dê esse celular. Me dê esse celular, por favor. Toma. Entendeu? Você viu? Vamos fazer de novo. Me dê esse celular, por favor. Não, olha aqui. Ou seja, o que é que mudou? O meu coração. Eu dei o celular, não dei? Dei. Mas o que aconteceu? O meu coração. No primeiro, como foi? Tome. Eu dei com o coração sem ter uma intenção de dar. Por mais que eu tenha dado. A intenção não era dar. Não é verdade? A intenção não era dar o celular. Na segunda vez, com muito gosto e com muito prazer. Alguém aqui já recebeu alguma coisa dessa forma? Com raiva, sem gosto, E alguém já recebeu com amor, com carinho, algo com zelo, que alguém te preparou com muito zelo? Me diga uma coisa pode ser muito mais barata do que a outra. Não é sobre o preço, é sobre o valor. Quando se dá com o coração certo. Meu irmão, pode ser um bilhetinho simples. Valeu. Vale muito. Tem um valor alto.
Pode ser uma coisa caríssima, dada de mau gosto. Não vale nada. A gente nem gosta. Era melhor não ter nem recebido. Alguém já pensou isso? Era melhor nem ter recebido. Ah, meu irmão, isso daqui é a mesma coisa com o jejum. Eu preciso fazer o jejum com o coração certo. Não fazer por fazer. Não é uma arma de troca para receber bênçãos. Eu tenho escutado pessoas que dizem isso. Eu estou fazendo o jejum porque eu estou pedindo para comprar um carro. Não que você não possa pedir, entenda. Preste atenção nisso. Mas se você faz como uma arma de troca, não. Ele deve ser feito por quê? Com desejo, feito com humildade, desejo de transformação. Eu posso até desejar ter um projeto de comprar este carro. Mas se eu fizer o jejum, qual é o desejo? Me transformar. E o carro e todo o resto será me dado por acréscimo. Entendeu? Isso é dado por acréscimo. Então, isso é jejuar com o coração certo. Como? Com humildade e desejo de transformação. Se você só faz o jejum da comida, isso é dieta. Só para você entender, é dieta. Ah, Geraldinho, jejum sem oração é dieta. As pessoas gostam dessa frase, mas não é não. Na verdade, a frase não é 100% correta. Jejum sem transformação é dieta. Pegou a palavra, combatente? Jejum sem transformação é apenas uma dieta. O verdadeiro jejum, ele leva à transformação da minha vida, ao desejo de ser melhor. Na campanha de oração nós falamos, eu quero ser um homem novo. Diga, mulheres, eu quero ser uma mulher nova. Preste bem atenção nisso. Esse eu quero ser um homem novo é exatamente isso. Sem novas atitudes, nós não teremos novos resultados. E o maior nó que nos prende é o pecado. Você sabe disso. Você tem consciência disso. Nenhum nó nos prende mais do que o nosso pecado, que é a nossa fraqueza. Por isso que se chama combate. Nós temos que combater. E o jejum é uma arma de combate. Eu estou lutando contra os meus pecados, contra as minhas fraquezas, contra as minhas limitações. Então, se eu faço só por tradição, se eu faço sem desejo de transformação, é apenas uma dieta. Qual o sentido desse jejum? Como fazer um jejum que agrada a Deus? Primeiro, jejuar com o coração certo. E você já aprendeu como é. Como é? Com humildade e desejo de transformação. 2, jejuar com obras de misericórdia. Não adianta, e estou pegando a passagem bíblica. Deus que fala para nós. Não adianta jejuar e continuar sendo injusto, sendo indiferente ao sofrimento dos outros. O jejum verdadeiro nos torna mais generosos. O jejum verdadeiro amolece o nosso coração, nos torna um coração mais compassivo, sensíveis aos outros, às necessidades. Entendeu, meu irmão? Isso aqui é muito forte. Jejuar com obras de misericórdia. Os combatentes fizeram um ato muito bonito. Pelo menos muitos deles. Que trouxeram 1 quilo de alimento não perecível para o Encontro Nacional dos Combatentes. Não é verdade, Tati? Trouxeram 1 quilo de alimento não perecível. Muitos trouxeram. Ou seja, para dar alimento às pessoas que estão com fome. Isso é uma obra de misericórdia. Isso é uma obra de misericórdia. Então, isso daqui traz o que? Mais verdade para o meu jejum. O que é isso, gente? Entenda uma coisa até que eu falo na campanha de oração. Isso se chama compromisso. Tem muita gente que faz as coisas sem compromisso. O jejum, ele me compromete. A transformação me compromete. Então, quando eu faço com o coração certo, eu estou comprometido em transformar a minha vida. Em ser um homem novo. Quando eu faço com o coração certo, o que eu faço? Eu estou comprometido também em transbordar para os outros. Perceba por que eu falei primeiro o coração e depois a obra de misericórdia? Porque o movimento é de dentro para fora. É ir à fonte para transbordar. Você sabe o que é a obra de misericórdia? É o transbordo. Você sabia? A obra de misericórdia é o transbordo. Me encheu, tome. Recebo, eu te dou. Sabe? Terceira coisa. Primeiro, jejuar com o coração certo. Como fazer o jejum que agrada a Deus? Jejuar com o coração certo, jejuar com obras de misericórdia. Terceiro, jejuar com um propósito espiritual.
sabe? Tendo uma direção assim muito clara. Para os combatentes é muito fácil, temos um propósito, mas cada um tem que ter o seu propósito individual. Qual é o teu propósito nessa quaresma? Qual é o teu propósito nesse jejum? Você está oferecendo? O que você quer chegar com isso? Não é dieta, é crescimento espiritual. Lembrem-se disso. Ele precisa estar acompanhado de duas coisas. Por isso que eu disse que não é só sobre a oração. Para não ser dieta, ele precisa estar acompanhado de duas coisas: oração e conversão. Se o jejum não é acompanhado de oração e conversão, ele é apenas uma dieta. A passagem bíblica. Tem? Pois coloque, se tiver pode colocar. Coragem. Isso. Eu vos digo que este último voltou para casa justificado diante de Deus, e não o outro. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, o que é esse finalzinho aqui? É o fariseu e o publicano. O fariseu jejuava 2 vezes por semana. Olha, nós corremos o risco que nós também jejuamos 2 vezes por semana. Quartas e sextas, é compromisso. O fariseu jejuava 2 vezes por semana, mas era arrogante, mas se achava superior, se achava melhor do que os outros, inclusive muito melhor do que aquele publicano. E ele dizia para Deus na oração: eu não sou como aquele publicano. Ah, meus irmãos, o publicano não jejuava, mas tinha um coração arrependido. Misericórdia, Senhor, de mim. Misericórdia, Senhor, de mim. E é interessante que ele foi justificado. Mas Geraldinho, o outro fazia jejum, exatamente. Por isso que eu falei para vocês sobre a tradição. Sem conversão, sem transformação. Não serve para nada. O fariseu fazia por tradição. O publicano pedia a misericórdia de Deus, que tinha um coração arrependido. Deus não olha apenas para o ato externo. Não que não seja importante. É importante sim. Mas Deus não olha somente para o ato externo, mas Ele olha para a atitude do nosso coração. Para o nosso interior. Eu pergunto a você, meu jejum tem produzido frutos na minha vida? E se produz frutos na minha vida, agora está transbordando e produzindo frutos na vida dos outros? Essa pergunta é essencial. Nós temos que sair aqui com essa resposta e também, junto da resposta, uma decisão de corrigir a rota. Geraldinho, eu errei a rota, eu não sabia que era assim. Não tem problema. A questão não é sobre errar a rota, é sobre a não correção da rota. Porque tem gente que já foi corrigido, mas continua fazendo o mesmo erro. Meu jejum tem produzido frutos na minha vida e na vida dos outros? Pois ele precisa produzir. Hoje eu faço um desafio prático para você. Além do seu jejum, amanhã é quarta-feira, dia de jejum e abstinência de carnes. Por mais que seja feriado em muitos lugares, feriado de São José, pelo menos no estado do Ceará todo é feriado, em vários outros lugares também é feriado, dia de São José. Mas eu quero dizer para você, ajudar alguém, um desafio prático é o quê? Além do seu jejum, fazer uma obra de misericórdia. Como é que eu faço obra de misericórdia? Ajudar alguém, perdoar, servir, dar alimento ao necessitado. Fazer oferta de algo para alguém que está precisando de alguma coisa que você pode ajudar. Jejum sem mudança de atitude é apenas fome. Forte essa palavra, né? Essa é pesada. Jejum sem mudança de atitude é apenas fome. Então não adianta no final dizer assim: eita, hoje foi difícil meu jejum. Não foi difícil seu jejum, foi a fome que foi difícil. Entende? O jejum verdadeiro não muda Deus, muda você. Tem muita gente fazendo jejum para que Deus mude. Senhor, muda o cenário, muda isso. E muitas vezes está querendo que Deus mude aquilo que está na sua vida. Não, o jejum, escute essa palavra, o jejum verdadeiro não muda Deus, ele muda você. Ah, Geraldinho, mas não é esse o jejum que Deus quer? Se jejuarmos com o coração correto, nós veremos milagres acontecendo. Mas você não disse que não era para mudar Deus? Sou eu que vou mudar. Exatamente, quando eu me transformo, milagres acontecem. Quando eu me transformo, milagres acontecem. Meu irmão, minha irmã,
Se jejuarmos com o coração correto, nós veremos milagres acontecerem em nossa vida. Jejuemos para mudar. Jejuemos para amar mais. Jejuemos para sermos mais justos e santos. Entendeu? É para isso que se faz jejum. Repito a palavra: jejum sem mudança de atitude é apenas fome. O jejum verdadeiro não muda Deus, ele muda você. Para que eu faço jejum? Para mudar de vida, para controlar os meus impulsos, os meus maus desejos, para controlar as minhas más inclinações. Exatamente para treinar o meu corpo, para treinar a minha pessoa a dizer não aos meus desejos. Porque muitas vezes a carne deseja aquilo que o espírito não deseja. É a oposição entre a carne e o espírito que fala da palavra de Deus. E o jejum é esse treinamento. Por isso que, entenda, não é a fome. Tem gente, inclusive, que se organiza bem no jejum a passar muita fome, terminar bem desfalecido. Não é a quantidade de fome que diz a qualidade do seu jejum. É a quantidade de transformação que vai dizer a qualidade do seu jejum. Quanto você mudou depois daquele jejum é que vai dizer se foi bom ou não, se foi positivo ou não, se foi de crescimento ou não. Então, isso aqui que eu estou te dizendo é muito forte, é muito transformador, meus irmãos. Porque se você faz por tradição, não converte. Se você faz por costume, ou se faz por dieta, ou se faz para trocar, para que Deus te dê algo, ele não gera transformação nenhuma. Agora, se você faz um desejo de mudança, um desejo de ser um homem melhor, um desejo de ser uma mulher melhor, inclusive trazendo em conta e diante de si os seus pecados e as suas fragilidades. E aí você olha, inclusive faz o comparativo. Do mesmo jeito que eu consigo ficar sem comer, com desejo de comer, do mesmo jeito que eu fico sem comer isso, com desejo de comer isso, eu também venço esse desejo de fofocar, essa língua coçando para falar da vida alheia, e eu vou vencer. Esse desejo de se prostituir, esse desejo de se embriagar, esse desejo de se drogar. Entendeu? É poderoso. O jejum não é uma coisa tão simples como alguns pensam. Simples é a dieta. O jejum é poderoso, é a arma espiritual de vitória. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, se jejuarmos para mudar, se jejuarmos para amar mais, se jejuarmos para sermos mais humildes, mais justos e santos, meus irmãos, essa quaresma vai marcar a grande transformação das nossas vidas. Escreva nos comentários e diga: eu quero ser um homem novo. As mulheres digam: eu quero ser uma mulher nova. Eita, Deus poderoso!